Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Um programa que eu procuro trazer para vocês os fundamentos da palavra de Deus, não somente explicando passo a passo, mas tirando várias dúvidas para você e muitas outras pessoas que têm nos acompanhado. Estamos lendo, desta vez, e estudando o livro de 1 Coríntios, no capítulo 5 e 6, vou procurar falar para vocês hoje, fazendo como eu sempre faço, lendo várias partes da Bíblia e fazendo os comentários. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique com a nossa vinheta aí e eu já volto. Então vamos iniciar aqui o nosso primeiro bloco, programa de 1 hora e 60 minutos, e nós dividimos em 3 blocos de 20 minutos cada um, com um pequeno comercialzinho. E agora nós vamos iniciar o capítulo 5. O título da minha Bíblia, 1 Coríntios, diz assim: A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Vamos já ler aqui a variante sobre esse primeiro capítulo, primeiro versículo do capítulo 5, que é uma exortação, uma repreensão de Paulo muito forte com o povo de Corinto. Nós já estudamos aqui há 2 programas atrás, falando sobre a cidade de Corinto. Uma cidade muito rica, muito próspera, mas que queria levar a sua vida de uma vida muito aberta, uma vida regada aos prazeres carnais, principalmente. Então, Paulo, ele escreve para Coríntios falando sobre as coisas erradas que eles estavam fazendo. E aqui no capítulo 5 ele já começa a falar sobre esta questão de fornicação. Paulo passa a escrever sobre um informe recebido de imoralidade na igreja de Corinto e a recusa dos seus dirigentes quanto a disciplinar o culpado. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. Cita 3 razões por que a igreja deve disciplinar o membro culpado. Para o bem do culpado, a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Por amor à pureza da igreja, tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulativamente o padrão moral de todos. Para o bem do mundo, a igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Para outros trechos do Novo Testamento sobre a disciplina da igreja, nós temos que ler outras passagens. Então, nós vemos aqui o que Paulo está se referindo são sobre informações que foram passadas a ele pela liderança que estava ali na igreja de Corinto e algumas pessoas que estavam seguindo corretamente a palavra de Deus. Muitas das pessoas que estavam também como líderes estavam praticando atos obscenos, não somente com familiares, mas também dentro de amigos e a sociedade. Eles estavam acostumados a viver uma vida antes da igreja, antes de Paulo ter aberto a igreja em Corinto, de fornicação, onde pai tinha relacionamento com os filhos, no caso filhas, onde filhas tinham relacionamento com os pais e por assim em diante. E eles achavam isso normal, achavam uma atitude que era normal entre eles, que não havia necessidade de mudança, mas também queriam continuar dentro da igreja, dizendo-se nos dias de hoje:
se fosse nos dias de hoje e esse tipo de coisa que acontecia em Coríntios. A pessoa está tendo oportunidades, dançando coreografia, cantando hinos e louvores, oportunidades de pregar a palavra e tendo tudo isso e ainda fazendo as coisas erradas. Fornicação de todas as formas. E Paulo repreende isso para o bem não somente da sociedade, para o bem da igreja e para o bem de todos aqueles que estavam envolvidos nesse tipo de erro. Pois a igreja precisa punir essas pessoas para que eles possam compreender que o que eles estão fazendo está errado, não terão sua salvação. E é necessário que essa punição coloque essa pessoa de banco. E é isso que Paulo estava falando ali. É para o bem deles mesmos que teremos que puni-los, para que eles possam ser salvos, para que eles possam compreender que o que estão fazendo está errado, pois que amanhã eles, como líderes, não possam permitir esse tipo de coisa. E também para o bem da igreja. Porque uma igreja que permite esse tipo de coisa dentro da cidade, dentro da sociedade, ela de forma alguma será bem vista pelas famílias que realmente estão seguindo a Deus corretamente. Uma igreja que permite esse tipo de coisa, ela começa a se esvaziar com as pessoas de bem, ficando ali somente aqueles que realmente não querem seguir a Deus, não querem ser punidos, não querem ter repreensões. Só estarão ali pessoas que não estarão com a sua salvação plena. E é isso que estava preocupando Paulo naquele momento. Estamos só no primeiro versículo. Vamos ler o número 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então vamos dar uma lida aqui para entender e compreender essa parte também. Nem vos entristeceste. Paulo expressa qual deve ser a reação normal de uma igreja cheia do Espírito Santo, em caso de imoralidade entre seus membros, professos, aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e da sua aversão ao pecado, sentirão tristeza e pesar, removerão do seu meio a iniquidade. Então nós vemos aqui que se uma pessoa que está dentro da liderança e começa a ver esse tipo de coisa, ela se entristece. Eu me entristeço quando eu vejo as coisas erradas. Eu procuro fazer com que as pessoas possam compreender que aquilo que estão fazendo está errado. Mas se a pessoa continua a cometer este erro, eu fico triste, porque a nossa responsabilidade como líder é orientar, é abrir os olhos das pessoas. Nós não podemos, de forma alguma, mudar essa pessoa. Não tem como você vai mudar o que a pessoa está fazendo. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos a obrigação de orientar, de alertar. E se a pessoa não quer ter esse tipo de mudança, a nossa tristeza é porque ela irá perder a salvação. Vamos ler o número 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Então, Paulo está dizendo aqui que por mais que ele não esteja dentro da cidade de Coríntios, que ele não esteja presente ali para poder conversar com as pessoas, ele está enviando as cartas para que essas pessoas, quando chegarem em suas mãos, elas possam compreender. Então, isso quer dizer que essas cartas que Paulo estava escrevendo, elas estavam abertas para que as pessoas pudessem, em uma reunião, ser apresentadas. Mas isso não estava fazendo que houvesse mudanças ali. Não estava acontecendo. E Paulo diz isso. Ele deixa bem claro: por mais que eu esteja em espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estarei presente com vocês aí, para te fortalecer. Ele está falando isso já no versículo 4. Mas nem assim as pessoas queriam ter esse tipo de mudança.
Queriam continuar a ter essa vida levada com essas imundícias dentro de suas famílias. Vamos continuar aqui a partir do capítulo 4 e 5. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender aqui essa passagem, que ela é muito forte também. Seja entregue a Satanás. Isto significa, em um caso como este de Corinto, que a igreja remover a pessoa imoral da sua comunhão e entregá-la ao domínio de Satanás, expondo as influências destrutivas do pecado demoníaco. Tal disciplina tem dois propósitos: que o culpado, ao experimentar problemas e sofrimentos físicos, arrependa-se e seja finalmente salvo, que a igreja livra-se do fermento velho, das influências pecaminosas, para assim tornar-se um pão novo, da sinceridade e da verdade. A mesma ação pode ser adotada pela igreja de hoje, ao procurar salvar a que abandonou a vida cristã e voltou ao mundo. Então nós vemos aqui que Paulo chega ao ponto a dizer que essas pessoas que estão cometendo esses erros, que sejam entregues para Satanás. É preferível que ela sofra em carne, que ela passe por várias tribulações, para que ela possa voltar para a igreja renovada, mudada. E é isso que Paulo está citando aqui, que é necessário que haja uma mudança radical nesse tipo de pessoa, que esse ato ele seja totalmente cortado pela raiz. Vamos ler um pouco mais aqui, a partir do versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então nós estamos vendo aqui, nessa questão, principalmente para quem faz o pão e usa o fermento. Quando você começa a fazer um bolo, um pão, e usa um fermento que ele está apropriado para aquele tipo de coisa que você vai fazer, mas ele falta um pouquinho mais dele para dar um complemento, e você não tem esse fermento, e acaba pegando um fermento já com uma validade um pouco mais velha, talvez até fora da validade, esse bolo ou este pão que você está fazendo, ele não irá ficar desejável da mesma forma. Ele não vai crescer, ele não vai ter o mesmo teor, o mesmo gosto. Esse pão não vai ser agradável. E Paulo está falando sobre essa questão, que o fermento velho, ele faz levedar toda aquela mistura, todo aquele ingrediente que você está fazendo. Vamos entender e compreender aqui. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Na Bíblia, fermento, que se diz levedura que produz a fermentação, é o símbolo do erro que permeia o povo e corrompe a verdade, a retidão e a vida espiritual. Paulo, nesse versículo, compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade paulativamente se propagam numa comunidade cristã, corrompendo assim a muitos. Qualquer igreja que não tomar medidas severas contra a imoralidade sexual entre seus membros, descobrirá que a influência maligna deste mal se alastrará pela congregação e contaminará a muitos. O pecado deve ser rigorosamente removido. De outra forma, no decurso do tempo, a totalidade da comunidade cristã se corromperá e o Espírito Santo não terá lugar nesta igreja. Então vamos compreender os motivos que fez com que Paulo
tocasse nesse assunto. Uma pessoa que está dentro da igreja de Coríntios, casada, tem um relacionamento com uma pessoa solteira ou com um outro casado. Toda a igreja começa a saber desse relacionamento, começa a ver que está sendo permitido pelas lideranças. O que vai acontecer com todos os membros da igreja? Eles vão entender que aquilo que está acontecendo, já que o líder, que no caso é o pastor, o bispo, o arcebispo, ou seja lá quem for, que estiver na liderança, sendo uma igreja cristã ou católica, não tomou uma posição para impedir que isso continuasse, vai fazer com que os outros membros achem que aquilo está sendo permitido e possam fazer a mesma coisa. Então tem que ser repreendido, tem que ser punido, para que a pessoa não continue cometendo os mesmos erros. E é isso que Paulo está falando aqui, sobre essa questão de um pouco de fermento fazer levedar toda a massa. Uma pessoa que desvia e ela não sofre a punição, ela pode fazer com que outras pessoas vão pelo mesmo caminho, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas. E isso faz com que toda a congregação, toda a igreja, possa perder sua salvação. Estamos aqui ainda lendo o capítulo 5 e o nosso tempo do primeiro bloco está terminando. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 3223-1887. Também atendimento pelo celular 98445-3353. Óticas Condor. Vamos dar continuidade aqui no segundo bloco, ainda no capítulo 5, onde Paulo está falando sobre as repreensões e exortações que estão sendo feitas dentro da igreja de Corinto. Nós terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre o que estava acontecendo dentro da igreja, e Paulo envia cartas a seus congregados para que eles sejam repreendidos ali, aqueles que estão cometendo essas falhas, cometendo esses erros que são gravíssimos. Pois não pode haver de forma alguma uma igreja, ela não pode de forma alguma ser salva, se dentro dessa igreja está tendo erros, principalmente como estava acontecendo em Coríntios, e não ter punição. Então Paulo estava falando sobre isso ali a partir do versículos 5 e 6 em diante. Vamos ler aqui agora o número 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem anda ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais os que estão de dentro?
Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós este iníquo. Vamos compreender aqui essa questão de julgamento, quem está dentro e quem está fora. Julgais os que estão dentro. Um crente não deve fazer crítica precipitada ou injusta contra outro crente. Todavia, Paulo mostra aqui que a igreja precisa julgar seus membros em caso de pecado grave, iniquidade, imoralidade ou conduta ímpia e persistente. Tais ações iníquas precisam ser julgadas e disciplinadas para o bem da pessoa envolvida, da pureza da igreja e do testemunho de Cristo no mundo. Paulo está deixando bem claro que nós não podemos ficar julgando as pessoas de qualquer forma. Porque a pessoa bebe, porque a pessoa fuma, porque a pessoa rouba, porque a pessoa não quer saber de vir na igreja. Não devemos fazer esse tipo de julgamento. Mas aquele que está dentro da igreja e comete alguns abusos, esses nós temos que orientar. Nós temos que conversar com eles, se estiverem cometendo esse tipo de coisa. Não fazer julgamento precipitado, e sim conversando para entender e compreender os motivos que estão levando a esse cristão, a esse crente, que nós chamamos de irmão, e está cometendo este erro. Vamos primeiro compreender os motivos que está levando ele a estar na igreja e fazendo esse tipo de coisa. E depois orientá-lo. Se ele quiser continuar a tomar esse tipo de atitude, infelizmente, nós teremos que deixá-lo de banco na igreja. Se ele vai continuar na igreja, aí já é problema dele. Mas nós não podemos dar mais, de forma alguma, uma oportunidade. Não vai poder cantar, não vai poder ler uma passagem da Bíblia, não vai poder participar de reuniões. Pode vir na igreja, pode participar dos cultos, mas ficará sentadinho ali, até com que haja essa mudança novamente pelo Espírito Santo na vida dele. Está compreendendo as cartas de Paulo para Coríntios por este capítulo 5? Então vamos continuar aqui com a leitura do capítulo 6, onde Paulo censura o litígio entre os irmãos. O que é litígio? Primeiro vamos compreender. Litígio é quando há uma divergência entre duas pessoas que não conseguem entrar em acordo. Um casamento litigioso, por exemplo, é quando há uma separação litigiosa, onde é necessário levar todos os casos perante um juiz e ele é que irá determinar como será o fim deste relacionamento, divisão de bens e outras coisas mais. E Paulo, ele censura o litígio entre os irmãos. Vamos entender aqui o que estava acontecendo com o povo de Coríntios. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então vamos compreender já nesse número 1 aqui, versículo 1. Ir a juízo perante os injustos. Quando ocorrem disputas banais entre os cristãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular. A igreja deve julgar entre aquilo que é certo ou errado, dar seu veredito e disciplinar o culpado, se necessário for. Isso não significa que o crente não possa ir à justiça em casos graves ligados a incrédulos. O próprio apóstolo Paulo apelou ao sistema judiciário mais de uma vez. Paulo não está dizendo tampouco que a igreja deve permitir que seus membros abusem ou maltratem ilicitamente os inocentes, como viúvas, crianças ou os indefesos. Pelo contrário, Paulo fala de questões em que é difícil determinar
quem tem razão. Casos pecaminosos ostensivos não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com as instruções de Cristo. Além disso, quando um suposto irmão se divorcia ou abandona sua mulher e se recusa a sustentar sua esposa e filhos com pensão alimentícia, uma mãe, com motivos justos e antes necessidade dos filhos, pode apelar à justiça. Paulo não defende a ideia de deixar os valores da lei defraudarem o próximo, nem serem uma ameaça à vida ou ao bem-estar dos outros. Sua declaração no versículo 8 indica que ele está falando das disputas mínimas, em que a injustiça sofrida pode ser suportada e tolerada. Então, Paulo aqui, como a cidade de Coríntios, como eu já falei anteriormente, é uma cidade que tem um poder aquisitivo alto financeiro, havia também muitas disputas judiciais, tanto de pequenas causas como de causas maiores. E aqui Paulo ele recrimina essa questão, principalmente as causas menores, onde irmãos da igreja que sentavam um do lado do outro nas horas dos cultos, nas horas que tinham ali os seus encontros, estava um colocando na justiça o outro por motivos banais, onde poderiam ser resolvidos dentro do ministério. Era só os dois procurarem a liderança da igreja, conversar com o líder sobre essa questão, e ali seria resolvido sem houver necessidade de entrar na justiça. Pois quando você entra na justiça por qualquer causa, fica uma situação muito ruim para as partes, tanto para quem está movendo a ação e por aquele que está recebendo esta ação. E nesse caso, Paulo cita também as questões maiores, principalmente uma questão de quando o homem se separa de uma mulher. Paulo deixa bem claro que se for necessário que a mulher tenha que entrar na questão judicial para receber pensão, não somente para ela, mas também para os filhos, ela tem que fazer isso, pois infelizmente há muitos homens dentro do ministério que dizem ser cristão que infelizmente não pagam a pensão alimentícia corretamente, nem fazem visitas e se dizem ser cristão. Não, eu sou um homem de Deus, eu sou santo, mas não visita o filho, não dá assistência para sua mulher e as crianças e ainda se diz cristão. Infelizmente já acontecia naquela época. Imagina na época de hoje como é isso. Então Paulo está recriminando essas questões, falando que isso não pode ser admissível dentro da igreja. Não se podemos aceitar esse tipo de coisa, a não ser que a liderança não tenha conhecimento. Ela não saiba o que está acontecendo entre as partes envolvidas. Mas se a liderança souber, ela tem que chamar essas partes para conversar, para colocar em ordem, porque é imprescindível que aquele que é da igreja, que é santo mesmo, verdadeiro, ele seja irrepreensível. Ele tem que ser digno, tem que ser uma pessoa honesta. Então vamos continuar. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quando mais as coisas pertencem a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre os vossos sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano?
mas nós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano. E isso, os irmãos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Vamos dar uma lida aqui na relevante desses últimos versículos. Os injustos não hão de herdar o reino. Alguns de Coríntio enganam-se a ponto de crer que se perdesse a comunhão com Cristo, negassem-no e tivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação e sua herança no reino de Deus continuavam seguras. Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual, até mesmo para o cristão. Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental. Note que os profetas do Antigo Testamento continuavam e declaravam este princípio. A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora é santificadora do Espírito Santo. Não tem lugar na palavra de Deus. Então, o povo de Coríntios estava achando que, por mais que eles estivessem cometendo erros, atrocidades e injustiças, seriam salvos. Seriam salvos. É o que acontece no tempo de hoje. Principalmente quando nós pregamos a palavra falando de Davi, ou falando dos dois homens que foram pregados na cruz e Jesus no meio delas. Vamos iniciar pelos dois homens primeiro. Então aqui tem um homem sendo pregado na cruz e aqui tem um segundo, e Jesus no meio. Um desses homens é salvo. A pessoa chega para mim e diz assim: mas se aquele homem foi perdoado antes de morrer e Jesus disse que ele estaria ao lado dele, eu vou pedir perdão quando eu estiver quase morrendo. Não tem, de forma alguma, uma explicação sobre isso, da pessoa achar que vai poder pedir perdão quando estiver a ponto de morrer. Aqueles dois homens não conheciam Jesus, preste atenção. Aqueles dois homens não conheciam Jesus. Passaram a conhecer Jesus naquele instante que estavam perdendo a sua vida. E um deles reconhece que Jesus não havia feito nada porque ele conhecia o amigo dele. Porque ele chega a dizer assim: você não está vendo que este homem não cometeu nenhum ato igual ao nosso? Nós somos ladrões, esse homem não. Então ele está sendo julgado sem ter cometido um erro, e nós cometemos. E é aí que Jesus diz que naquele mesmo dia este homem estaria junto com ele, sentado à mesa do Pai. Então tem gente que acha que se pedir perdão no último instante, será perdoado. E não é assim, porque essa pessoa no dia de hoje já conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus. Já aqueles dois homens crucificados com Jesus estavam ouvindo falar de Jesus naquele instante. É diferente. É muito diferente. Então ali, aquelas pessoas de Coríntio estavam praticamente tomando a mesma atitude. Porque Davi pedia perdão a todo instante, eu também posso pedir. Se Davi pedia perdão e foi salvo, comigo vai ser a mesma coisa. Você erra constantemente, deliberadamente, por ter o livre-arbítrio. E agora você quer ficar pedindo perdão, sabendo que cada erro que você
Aí eu vou errar aqui e vou pedir perdão e Deus vai conceder. E não é assim que funciona a coisa. Não é desse jeito. Você precisa compreender e entender que se você está cometendo um erro, está errando deliberadamente, você está cometendo uma atrocidade, uma falha enorme. E para esse tipo de falha, o perdão é muito difícil. Olha o que aconteceu com Moisés. Você vê que Moisés, por mais que ele cometeu erros e falhas, ele teve a sua salvação. Mas é totalmente diferente de Davi. Totalmente diferente. Nosso segundo bloco está finalizando aqui. Fica com nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco e vamos dar continuidade aqui no capítulo 6, agora falando sobre, o título diz assim, a partir do versículo 12: os nossos corpos são membros de Cristo. Então ele diz assim, no número 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos compreender essa passagem aqui, do número 12, uma passagem que muitos preletores, muitos conferentistas, muitos pastores gostam de pregar esta palavra, onde ela nos traz muitas revelações sobre as coisas que vivemos no mundo, do que nós podemos fazer e do que não podemos. Um exemplo que eu quero te dar é a questão da internet, de celular, filmes, futebol. Muitas pessoas acham que o cristão ele está impedido de ter esse tipo de convivência no mundo de hoje. Que o cristão que usa o celular está errado, que o cristão que tem televisão está errado, que o cristão que joga bola está errado, que o cristão que participa de alguns eventos, que vai ao futebol, está errado. E não é bem assim. Muitas coisas não são lícitas, mas nós não podemos, de forma alguma, ser participantes de tudo, mas nós sabemos nos separar de algumas coisas. Então vamos entender aqui. Essa declaração é claramente uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo, que pensavam que tinham o direito de fazer tudo quanto queriam. Então vamos voltar na época de Saulo, quando Paulo era Saulo. Com todos os cursos, as faculdades, os estudos que Paulo teve com Gamaliel, eles achavam que estavam corretos no que ele estava fazendo. Achava que estava certo em tudo que ele estava fazendo. As coisas do mundo que Saulo vivia naquela época, para ele estava tudo correto. Mas quando ele se converte e agora ele é Paulo, ele tem a percepção que nem todas as coisas que antes para ele eram lícitas, hoje não são mais. É por isso que eu citei
alguns exemplos do futebol, do celular, da internet. Você tem que saber lidar com cada situação. A internet no celular ou no computador, tanto faz, você tem que saber usar até o momento certo. Você tem que saber a medida correta que você pode aplicar. Futebol, a mesma coisa. Você não está impedido de jogar bola. Você não está impedido de participar de eventos com outras pessoas que não são da igreja. Pelo contrário, você tem que participar, você tem que ir. Porque são nesses lugares que o Espírito Santo de Deus vai usar você para evangelizar uma pessoa que está desviada ou uma que ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você participando dessas coisas, como exemplo de Deus, terá o seu comportamento avaliado pelas outras pessoas. Não um participante de determinadas brincadeiras ilícitas. Porque as pessoas vão ver, tá no futebol, mas não tá bebendo. Tá no futebol, mas não tá falando coisas desnecessárias. Tá ali com o celular na mão, mas no momento que tem que desligar, desliga. Então nós temos que entender que nem tudo é lícito para nós, mas também nós não precisamos deixar de participar. Não há necessidade de você ficar longe das coisas desse mundo. Pois é necessário que você tenha. Você precisa do celular. Você precisa ter sua convivência com outras pessoas para que você possa evangelizá-las. Ou será que você vai conseguir evangelizar uma pessoa que está no mundo sem chegar próximo dela? Não tem como. Vamos ver aqui o número 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos entender um pouco essa questão também. Quando ele fala sobre os manjares, que são para o ventre, é que tudo aquilo que você vê hoje e você se alimenta, você tem que compreender que muitas coisas não pode te abastecer e deixar com que aquilo te engorde. Porque a própria palavra diz que muita gordura faz mal. Então nós temos que entender que tudo que nós ouvimos, tudo que nós participamos, algumas coisas não são boas para nós. Temos que saber que tipo de... Olha Daniel. Daniel soube separar muito bem o que ele ia se alimentar quando eles estiveram na Babilônia. Ele não precisava participar de todos os alimentos. E ainda assim, tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram muito mais corados do que os outros que se alimentaram de tudo. Vamos ler o número 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, não os ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então vamos compreender aqui quando ele cita membros de Cristo. O apóstolo, advertindo contra o relaxamento moral, demonstra as terríveis consequências para o crente da imoralidade sexual, quando o crente une-se fisicamente a uma mulher decaída, fica sendo um só com ela, sujeito ao seu domínio, profana aquilo que Cristo santificou e separa-se do reino de Deus. Na imoralidade sexual, a pessoa praticamente separa-se da união com Cristo ao fazer do seu corpo um membro da outra pessoa imoral e ímpia. A parte do... Quando ele diz membros de Cristo, que ele fala do nosso corpo, é essa parte da palavra que fala sobre a imoralidade sexual. Quando um homem se envolve com uma mulher que não é do seu meio,
ou a mulher que se envolve com um homem que não é do seu meio, ela está citando várias passagens aqui, tanto no casado, que se envolve com uma mulher que não é a dele, e tanto do solteiro, que vai se envolver com várias mulheres sem ter uma pessoa fixa. Ou então, aquele que irá ajuntar morando junto sem ter um casamento reconhecido. Isso tudo faz com que esse tipo de relacionamento não seja agradável a Deus. Porque o nosso corpo, que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser um corpo limpo, tem que ser um corpo pertencente a Cristo, para que o Espírito Santo possa ter morada. E de que forma o Espírito Santo vai fazer morada num corpo que está sendo mal utilizado? Porque essa é a casa do Espírito Santo. De que forma essa casa pode estar repleta com o Espírito Santo se ela está sendo mal utilizada? Só quem irá permanecer numa casa suja como essa são espíritos imundos. E Paulo está deixando bem claro sobre essa questão aqui, no versículo 15, que nós somos corpos de Cristo, que nós somos homens e mulheres voltados para Cristo. Vamos seguir aqui no 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós estamos finalizando aqui o estudo bíblico no capítulo 6. Vamos ler aqui essa referência onde ele diz fugir da prostituição. A imoralidade sexual é terrível, abominável diante de Deus. Mais do que qualquer outro ato pecaminoso, profana o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso, Paulo admoesta: fugir da imoralidade sexual. O uso do tempo presente aqui indica que o cristão deve fugir repetidas vezes da imoralidade sexual. Essa questão que Paulo coloca aqui no versículo 18, ela é comparada a tudo que aconteceu em Sodoma e Gomorra e ainda acontece no tempo de hoje. Pois o que mais faz com que o homem ou a mulher caia em pecado é o desejo carnal. É a prostituição tanto do homem como da mulher. Onde dentro do seu local de trabalho, na rua ou em qualquer outro lugar, esse desejo sexual, ele aflora para o pecado, onde homem e mulher cometem muitos erros. E eles acham isso normal. Na igreja de Coríntios, e tanto na cidade de Coríntios, era o maior pecado que era praticado, o desejo carnal. Nós iniciamos aqui o estudo de hoje falando sobre essa questão, onde havia ali relacionamentos entre pais e filhos, tanto o pai com a filha, como o filho com a mãe. Havia uma série de coisas ali acontecendo que não é permitido, e hoje não é diferente. Nós temos uma infinidade de coisas que acontecem, que nós vemos não somente na mídia, mas também em outros meios de comunicação, que sempre está envolvendo as brigas, principalmente de casais, onde o homem
mata a mulher ou a mulher tira a vida do marido devido a traições conjugais. Namorados fazem a mesma coisa, pois mesmo o namorado que hoje está com um relacionamento independente da idade, de estar casado ou não, de estar morando junto ou não, ele se julga dono do corpo daquela pessoa. Onde a mulher tira a vida do seu companheiro por traição, onde o homem tira a vida da sua companheira por traição. Normalmente esse tipo de coisa acontece mais pelo lado do homem, que nós vemos aí que todos os dias os homens estão tirando a vida de suas companheiras ou ex-companheiras por esses tipos de coisas. Muitas coisas têm acontecido. O 19 diz assim: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se somos cristãos, nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo, onde vemos que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhes pertencemos, porque ele habita em nós e pertencemos a Deus. Nosso corpo nunca deve ser profanado por qualquer impureza ou mal, proveniente da imoralidade nos pensamentos, desejos, atos, filmes, livros, revistas. Pelo contrário, devemos viver de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus em nosso corpo. Então, nós temos aqui esta passagem onde Paulo cita bem claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele fala de várias coisas que podem nos afastar. Ele fala de filmes, de atos, de pensamentos, de desejos, livros, revistas, que tudo isso faz com que os nossos pensamentos começam a se aflorar com desejos carnais. E Paulo estava repreendendo toda a igreja, toda a cidade e todo o povo de Corintos com essa situação. E eu quero, nesse momento, falar para você que se você tiver com algum problema semelhante assim, dobre seu joelho, busque orientação espiritual dentro da igreja onde você congrega, ou se você não estiver congregando, converse com a liderança de uma igreja, para que ele possa te auxiliar. Mas se você não tiver podendo fazer isso, eu quero orar por você neste momento. Quero fazer uma oração para que você tenha força, para que você possa sobressair de todos esses desejos, de todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Siga nossos canais, siga nossas redes sociais. A produção está colocando aí para você. Faça a sua pergunta, peça uma oração específica. Se quiser nos fazer uma visita, também está aparecendo o endereço da igreja, principalmente se você morar aqui no Paraná, próximo da cidade de Colombo. Temos também aí o nosso Pix e o QR Code da igreja. Nos auxilie, nos ajude. Precisamos de toda a ajuda possível para dar continuidade neste programa, para que possamos também auxiliar famílias. Nos ajude. Quero orar por você neste momento. Senhor, sabemos, ó Pai, que há pessoas diversas neste mundo que não conseguem ter controle sobre o seu corpo. Não sentem ainda, Senhor, o seu Espírito Santo para fortalecê-los. Por isso eu lhe peço, Pai, na onde estiver essa pessoa neste momento, acompanhando esse estudo bíblico, ouvindo ou assistindo este programa, que está sem força para dobrar seu joelho, que quer sair dessa vida de prostituição, que quer se ver livre, ó Pai, desses desejos carnais, que só possa tocá-los nesse momento e eles serem salvos, para que o nome deles não seja apagado do livro da vida e possam, ó Deus,
e estarem seguros da salvação, porque cremos no seu poder e na sua graça. Até o próximo vídeo.